Muita atenção que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite, e com certeza ele fala todas as vezes que nós nos assentamos e nos atentamos para a sua palavra. Ele fala aos nossos corações em nome de Jesus. O que ele quer é que nós prestemos muita atenção à palavra do Senhor, para que possamos entender e praticar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar, nos consolar, e ela vem como uma espada de dois gumes, assim como está escrito lá em Hebreus. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, Deus não está olhando para a aparência de ninguém, Ele está olhando só para o coração, em nome de Jesus. No momento que nós oramos, o que Deus quer de nós é sinceridade nas nossas palavras, sinceridade na oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Para que Ele me ouça e responda às minhas orações, Ele quer ver simplesmente sinceridade daquilo que nós estamos entregando nas suas mãos. E com certeza Ele atende a oração do justo. Tem um Salmo 34, 19... Salmo 34, 19, o salmista ele diz que o justo clama e o Senhor ouve e o Senhor responde. Então, aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus só ouve as orações do justo, daquele que já foi justificado com o sangue do Senhor Jesus. Então, Ele ouve sim a sua oração e Ele responde no nome de Jesus. O salmista também diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Ele é um Pai de amor e Ele jamais quer deixar de atender às nossas petições. Aí você me pergunta, tá, pastor, mas eu tenho orado demais e não tenho tido resposta. Como é que o Senhor me responde essa minha pergunta? Eu oro e não recebo nada. A palavra de Deus vai nos mostrar agora há pouco. Porque é que muitas vezes nós oramos e os céus muitas das vezes se fecham para nós. O silêncio de Deus é uma resposta das nossas orações. O que Deus quer é perseverança. Não é, tem momentos que nós oramos, irmãos, e a resposta ela é imediata. Às vezes impomos as mãos sobre alguém, ela está doente e oramos, ela é curada instantânea. Às vezes nós oramos e nada acontece. Por que que isso acontece, pastor? Deus está dando um não para mim? Não. Se tem alguém que nos ama, é Deus. Ele quer primeiro preparar o filho para poder Ele entregar nas suas mãos algo bem maior daquilo que nós pedimos para Ele, no nome do Senhor Jesus. Enquanto não estivermos preparados para receber o melhor de Deus, Ele não vai entregar nas nossas mãos. Imagine você, que é pai, que é mãe, entregar grandes valores na mão de um jovem, que não sabe o que fazer. Ele vai desperdiçar tudo, ou então ele vai quebrar a cara logo ali na frente, porque é imprudente e não sabe, não tem uma vivência, não tem nenhuma experiência de vida. Então Deus, Ele trabalha como aquele Pai de amor, nos preparando a cada dia através da sua palavra, para que Ele nos entregue o melhor dEle para nós, em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra manda confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos encurvar ou nos encostar no nosso próprio entendimento. É tudo segundo a vontade de Deus. As nossas orações e petições que lhe fazemos é segundo a sua vontade. Muitas vezes nós oramos e não recebemos resposta de Deus, porque nós oramos e colocamos a nossa vontade
no lugar da vontade de Deus. E Ele sabe o melhor para nós. O que Ele quer que nós oremos, sim. Meditemos na sua palavra, sim. Mas nós precisamos descansar e confiar nele, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. O tema da nossa mensagem desta noite. Fé e confiança em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, a palavra de Deus começa nos falando assim. O tema é fé e confiança em Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vamos entender isso daqui. Aqui está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. O que Deus quer de nós é que esta fé, ela cresça a cada dia. Esta fé, ela não pode se esfriar, não pode diminuir. Por pequena que ela seja, ela tem que estar viva no nosso coração. Assim como o Senhor Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós damos a ordem para o monte lançar-se no mar e ele vai ser lançado no mar no nome de Jesus. Não precisa ser uma fé grande, ela tem que estar acesa no nosso coração. Por pequena que ela seja, ela tem que estar acesa. Ela nunca pode se apagar. E o alimento que deixamos ela acesa todos os momentos que precisamos é a palavra de Deus. Esse é o combustível para manter a fé viva, é a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Não podemos ter preguiça de ler a Bíblia, ler e meditar na palavra de Deus. Isso nos faz crescer espiritualmente e alimenta a nossa fé, para que no momento que nós precisarmos recorrer a ela, você vai ter a ferramenta que Deus deu na sua mão, para você botar em ação e resolver o problema no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esta ferramenta não é minha nem sua, foi Deus que nos deu para nós usarmos, é ferramenta de Deus. Por isso que ela é infalível. A fé que Deus nos deu é uma ferramenta infalível. Você pode botar ela em ação e creia. Diante da adversidade, você não está vendo o agir de Deus, mas você sabe que Ele existe e pela fé que Ele te deu, ela funciona para fazer aquele problema desaparecer e os milagres acontecer no nome de Jesus. É através desta fé viva, fé inabalável. A fé inabalável é aquela fé que não duvida, não tem dúvida. Diante da pior adversidade, você está na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo ânimo, você está com ela em ação. Nada muda, não tem sombra de dúvida nem variação, que Deus ouviu o seu clamor e Ele te respondeu. Não é que vai responder. Fé é isso, é você crer no invisível, para que o impossível se torne real na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Aquilo que se vê não é fé. Aquilo que é de aparência não é fé. Fé é você crer no invisível. Você crê naquilo que não vê, mas você tem certeza absoluta no seu coração que Deus é real. Jesus é real. Nós nunca vemos Ele com os olhos humanos e não precisamos, porque Deus já nos deu essa fé, esta ferramenta, para que nós pudéssemos acreditar nele, que Ele existe e é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos no nome do Senhor Jesus. É através da fé. Se não tiver a fé, mas aí não só é a fé. A fé, ela precisa de mais algo. Ela precisa das obras.
Porque o Tiago diz que a fé sem as obras é morta. A pessoa, ela ora, tem aquela fé viva, mas não tem a resposta. E aí está a resposta da pergunta que muitas pessoas fazem: por que é que eu oro e não tenho resposta das minhas orações? A fé está viva no seu coração, mas falta o ingrediente principal: as obras. E que obras é esta, pastor? Essas obras é a palavra de Deus, praticar a palavra. Fé, mas a prática da palavra. A palavra unida à fé é as duas ferramentas que vence o exército de Satanás todos os dias que nos ronda e nos cerca. É a fé unida à palavra de Deus. A palavra é as obras que o Tiago diz. Fé mais obras, fé mais a palavra. É o que você e eu precisamos em nome de Jesus. Tem esses dois ingredientes no nosso coração, fica em paz, vá em frente, cabeça erguida, peito estufado. Deus é contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui o versículo 2 continua: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por quê? Pela fé. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Quem esses antigos? Os nossos antepassados. Aqueles que morreram sem ver o Senhor Jesus, mas eles criam nas promessas, nas profecias que Deus falava através dos profetas. Eles morreram crendo que Deus tinha o melhor para eles. E em Jesus, por esta fé que eles morreram com essa fé no coração, eles receberam a salvação através do Senhor Jesus. Ela se cumpriu na vida deles, a salvação através da fé. Morreram com essa fé no coração, que a palavra de Deus era e é a verdade. Eles acreditaram e morreram crendo nesta palavra, que um dia alguém viria para salvar a humanidade. E eles tomaram posse disso, morreram sem ver Jesus, e nós hoje temos esse privilégio de viver hoje na graça, saber que o que Jesus fez por cada um de nós, para que no seu nome nós pudéssemos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. O maior galardão é o reino dos céus em nome do Senhor Jesus. Esse é o maior galardão, é nossa morada no reino dos céus. É a nossa luta, é para chegar lá, no reino dos céus. O Paulo, ele chama o crente de estranho neste mundo. Nós somos desconhecidos do mundo, nós somos conhecidos de Deus. Isso é o que importa. Nós temos que ser esses mesmo, que o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Mas Deus sabe a nossa luta, e Ele enviou quem? O Espírito Santo, para ajudar a mim e a você vencer os obstáculos do dia a dia. E com certeza, com fé no coração e a confiança em Deus, unido ao Espírito Santo, somos mais que vencedores, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores, somos mais que vencedores, porque Jesus disse que nós somos mais que vencedores. No versículo 3, a palavra de Deus continua: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o mundo existe pela palavra do Senhor. E aqui no versículo 7, vem para o versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo o que mesmo? A fé. Ele recebeu a palavra de Deus, e ele creu que a palavra se cumpre, irmãos. Tudo a palavra de Deus, ela se cumpre à risca. Nós precisamos confiar. A palavra veio, segure, guarde no seu coração. No momento da sua oração, bota ela em ação. Ore segundo a palavra de Deus. Senhor, está escrito. O Senhor falou da sua palavra. Eu oro
debaixo da autoridade desta palavra, confia, fique firme, a vitória vem no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O versículo 8 diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imagine você, Deus ele fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão simplesmente não questionou a Deus, não perguntou, tá, Senhor, mas para onde eu vou? Qual que é a direção que eu vou tomar? Simplesmente, ele saiu. Deus falou para ele ir, ele falou, eu vou. Porque ele tinha fé e confiança em Deus, que para onde ele se virasse, Deus ia dirigir os seus passos para onde Deus queria colocar. E Deus quer dirigir os seus passos a partir de hoje, aonde que Ele quer te colocar, no nome do Senhor Jesus. Quem dirige os seus passos não é você, é o Espírito Santo que foi enviado. O que Deus quer de nós é a confiança nele, a fé nele, fé viva no coração, confiar na sua palavra, no que ele diz, e ore a Deus, e a direção, quem vai nos guiar é o Espírito Santo. Quantos livramentos nós temos todos os dias, e muitas das vezes você nem percebe. Às vezes você era para ir para um médico, aconteceu alguma coisa que você se atrasou, aí poxa, me atrasei, não reclama, meu irmão, é o agir de Deus. Talvez naquele momento ia acontecer algo terrível, Deus te segurou para que aquele momento passasse, você trilhasse sem acontecer nenhum mal. Lembre-se que nunca estamos sós, Deus sempre está conosco. Mesmo dormindo no nosso sono de descanso, Deus está nos guardando. Os seus olhos não dormem, não piscam, olhando, guardando o seu filho e a sua filha. Isso é amor, irmãos. Deus já provou o seu amor entregando Jesus para morrer no nosso lugar. Não tem mais prova de amor do que esta. Não tem, meu irmão. Só um doido que não quer entregar sua vida para Jesus. Só doido que não tem juízo. Mas quem tem juízo, anda com Jesus. A melhor coisa é andar de mãos dadas com o Senhor Jesus. Deus é aquele que segura nossas mãos e nos anda conosco. Você não precisa ver, você precisa confiar. Assim como uma criança precisa segurar nas mãos para atravessar a rua, é assim que Deus cuida de mim e de você. Ele tem esse amor, esse cuidado, esse carinho. Ele segura para que nós não sigamos por caminhos tortuosos. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida. Porque nós aceitamos seguir os passos do seu Filho. Porque nós aceitamos na nossa vida o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Por causa disso Ele nos ama e defende com todas o seu poder. Porque nós honramos e cremos naquilo que Jesus sofreu no nosso lugar. É aí onde nós temos que entender que o amor de Deus, ele é imensurável. Não tem como alguém mensurar que amor é esse. É o amor que excede todo o entendimento. E Ele ama a mim e a você do mesmo modo. O que Ele quer que nós confiemos nele, guardamos a sua palavra e andamos sempre no seu caminho. E nunca venhamos sair da sua presença. Enquanto estivermos na presença do Senhor, nós somos guardados por Ele. Deus é uma muralha que nos cerca para nada nos atingir em nome de Jesus. Nós não enxergamos o mundo espiritual, mas ele é invisível, mas ele é real. O mundo espiritual ele é invisível, mas é real. Nós somos cercados por espíritos malignos todos os momentos, mas eles não podem chegar onde nós estamos porque Deus não permite. Essa é a segurança do crente, é ser lavado e remido com o sangue do Senhor Jesus. Essa é a garantia. E mostra para os demônios que nós temos uma marca no nosso coração, que é a circuncisão. No Velho Testamento a circuncisão era feita pelas mãos dos homens. Hoje a circuncisão é aqui,
no nosso coração. Lá em Efésios a palavra diz que nós somos circuncidados. Essa circuncisão é uma marca. E no momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo veio e nos marcou. Ali é um selo que foi colocado no meu e no seu coração. E naquele selo está escrito bem assim, ó, propriedade de Deus. Aqui ninguém toca. Não existe nada mais lindo do que você entender o que é isso. Você tem um certificado de garantia que é filho de Deus legítimo. Gerado por Deus, nascido de Deus, é da família de Deus e cidadãos do reino dos céus. É lindo, irmãos. E esse selo é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. Fomos selados. A Bíblia diz bem assim: fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele nos marcou como propriedade de Deus. Antes, quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, nós éramos do mundo, não tinha conhecimento da verdade, o nosso dono era outro. A partir do momento que Jesus veio, Ele nos resgatou das mãos de Satanás. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a luz. Do poder de Satanás a Deus. Por isso que nós enfrentamos lutas. Por isso que nós enfrentamos batalhas. Por isso que nós enfrentamos guerra todos os dias. A nossa vida cristã é vida de guerra, irmãos. É vida de batalha espiritual todos os dias. Porque lá no 1 Pedro ele diz que o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Veja aí lá. Por quê? Porque Jesus foi lá e tomou das mãos dele a nossa alma. E falou: agora você não tem mais poder sobre eles, agora eles são meus. O preço que Jesus pagou na cruz foi para isso, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino da luz, do poder de Satanás ao reino dos céus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por que é que você acha que é difícil você trazer alguém para a igreja para não ouvir a verdade? O diabo, ele trabalha para manter as pessoas cegas espiritualmente, com o entendimento totalmente fechado, para que elas não ouçam a verdade, entendam e creiam e entreguem sua vida para Cristo, para que elas possam ser salvas no nome de Jesus. Ele trabalha para isso, para manter as pessoas longe do evangelho da salvação. E nós temos que pregar para todos. Teve a oportunidade, fala de Jesus para o seu familiar, para a esposa que não é convertido, para o marido, para o filho, para o pai, a mãe. É a salvação deles que está em jogo, irmãos. Enquanto essa pessoa não entregar sua vida para Cristo, ela não tem comunhão com Deus. Ela pode gritar de orar, Deus não pode ouvir a ela. Pastor, como assim? O senhor falou agora há pouco que Deus é amor. Sim, mas o que faz a diferença de Deus, do homem a Deus, é o pecado. Enquanto esse pecado não for removido da vida dele, ele entender a palavra, crer, se arrepender, pedir perdão, Deus perdoa. E aí Deus recebe esta pessoa como filho no reino dos céus, e aí sim, ele saiu das trevas e vai passar a habitar na luz. Isso é tudo espiritualmente, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós estamos falando espiritualmente. Você não vê a batalha, a guerra do mundo espiritual, mas essa guerra é travada. E como é que se vence isso, pastor? Através de jejum e oração e palavra de Deus. Nós vencemos o inimigo todos os dias em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não podemos dar trégua, porque ele não dorme. Ele trabalha dia e noite para destruir as almas. Mas a igreja de Cristo tem o poder
Só a igreja verdadeira de Jesus Cristo tem o poder para ir contra e derrotar as hostes espirituais do mal, no nome do Senhor Jesus. A igreja de Jesus Cristo, quando ora, a igreja sou eu e você, cada um de nós somos igreja de Cristo. E quando nós entramos em oração, em nome do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus, os demônios têm que se curvar diante de nós. Tem que orar com fé. Tem que orar crendo. Pastor, eu oro, nada acontece. Você tem que entender que você tem autoridade em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele diz que todo o poder, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aí Jesus, quando ele diz isso, no final ele sobe para a glória, e aí ele transmite esse poder que ele recebe para a igreja. Por isso só a igreja de Jesus tem o poder para guerrear e Satanás ser vencido no nome do Senhor Jesus. Ore, determine, creia, você tem autoridade em nome de Jesus. Você não é mais um cidadão e uma cidadã do mundo, você é cidadão do reino dos céus. Você é luz com o poder de Deus na sua vida para derrotar as trevas, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui ele continua falando de Abraão no versículo 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Ou seja, aonde ele estava, ali onde Deus ia dar vitória, mas ele não sabia, mas ele foi obedecendo a palavra do Senhor. E isso nos mostra que quando nós obedecemos a palavra de Deus, vá em frente, aonde Deus colocar os seus pés, é ali que Ele vai te prosperar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Prosperar em todas as áreas. Quando a Bíblia cita a prosperidade, a primeira prosperidade que nós precisamos na nossa vida é na parte espiritual. Nós precisamos de prosperidade espiritual, e as demais coisas Ele vai acrescentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele diz, não precisa ir lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscai anivelar a tua vida espiritual à palavra de Deus. Alinha a tua vida à palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo era isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te acrescento em nome de Jesus. As demais coisas, você vê que a vida espiritual ela está em primeiro. Se eu estou com a minha vida espiritual aliada à palavra, as demais coisas eu não preciso me preocupar, porque Ele diz que Ele supre. Filipenses 4,19, não precisa ir lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 4,19, ele fala isso. Quando aí Jesus diz, em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós colocar a nossa vida, ali a nossa vida nesta sequência, descansa no Senhor e dorme em paz, porque esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira, ela não muda, ela se cumpre no nome do Senhor Jesus. Suprirá todas as nossas necessidades. Qual que é as nossas necessidades abaixo da linha da vida espiritual? Trabalho, pagar as contas, saúde, família, e aí vem, bênção em todas as áreas em nome de Jesus. Temos que fazer a nossa parte, não tem que ficar sentado esperando cair do céu, não, fazer a nossa parte, fazer com excelência, porque a Bíblia manda que tudo que nós fizermos tem que fazer como se fosse para Deus, fazer com responsabilidade, com amor, para dar o bom testemunho e não escandalizar o nome do Senhor Jesus. É empregado, faça como se fosse para Deus, trate a empresa como se fosse sua, para Deus, não trabalhe só pelo salário. Quantas vezes, quando eu trabalhava, eu tomava conta de 60 homens de chão de fábrica,
Quantas vezes nós precisamos mandar muitos funcionários embora, partindo o coração, mas não prestavam para trabalhar na empresa porque eles iam só marcar cartão. Muitas das vezes chegavam bêbados, irresponsáveis, batia o cartão, trabalhava meia hora, ficava meia hora fumando no banheiro, mas no dia de receber, eram os primeiros a estar no pé perguntando se o olerite já estava pronto. Aí não tem como segurar umas pessoas que trabalham só pelo salário, tem que trabalhar e honrar aquilo que ele faz. E nós estamos falando de crente. O mundo ele age dessa forma, nós temos que agir diferente. O crente, tudo o que ele faz, ele tem que lembrar que o que ele fizer de ruim ou errado, é o nome de Jesus que está em jogo. Então tem que zelar muito por esse nome que é santo e poderoso, e não pode estar sendo usado por qualquer pessoa. Ele é um nome poderoso que Jesus nos deu. Jesus é o nosso fiador. O fiador ele tem uma grande responsabilidade. Se você é fiador de alguém, se o cara não paga lá o negócio que ele fez, você foi fiador no lugar dele, você tem que assumir. E Jesus assumiu a responsabilidade no meu e no seu lugar. E nós temos que usar o nome dele muito bem usado, para não escandalizar no nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, temos que lembrar, não é para receber elogio para nós ou excelência para nós. A honra e a glória é toda para ele no nome de Jesus. Zero para nós e honra e glória para aquele que merece tudo e vezes tudo de honra e glória é o Senhor Jesus. Por muito que façamos, nós não fazemos nada pelo que ele fez por cada um de nós. Imagine você, alguém morrer no lugar de uma pessoa para não ver a pessoa queimar eternamente no fogo eterno. Jesus fez isso por todas as almas que venham a crer nele. E o evangelho que pregamos é esse evangelho da salvação. Ensinamos passo a passo para que as pessoas entendam que só tem dois caminhos, o estreito e o largo. A pessoa tem que entender e decidir que caminho ela quer seguir. Se é o largo, é o caminho da perdição. Se você quer o estreito, é o Senhor Jesus, e esse caminho conduz ao reino dos céus. Vamos por ele. Com luta? Sim, mas nós vamos vencer, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, para nos momentos de obstáculo, ele está conosco, para fazer nós seguirmos em frente, não nos embaraçarmos, se tropeçar não vamos cair, ele nos levanta, dá o ânimo que precisamos, para continuar em oração, fé, palavra de Deus, vai em frente, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Só vou pegar aqui um texto rapidinho e nós vamos encerrar e vamos orar. Volta um pouquinho atrás, Hebreus capítulo 4. Rapidinho, só você voltar umas páginas aí, você já está em Hebreus 4, o versículo de número 16, rapidinho. Versículo 16. Diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Ou seja, nós vamos orar agora. E nós vamos nos colocar, nos posicionar diante de Deus com confiança. Com confiança que a nossa oração vai ter resposta. Nós vamos orar ao nosso Deus, que a nossa oração vai ser ouvida. E é o momento, Deus nos dá essa oportunidade de você apresentar a sua causa diante do seu tribunal agora. Deus, ele sabe de tudo que você precisa desta semana. Quantos clientes você precisa, quantos você precisa faturar, se você é um empresário, tudo Deus sabe. Mas ele quer ouvir da minha e da sua boca o que é que você quer que ele faça esta semana na sua vida profissional, familiar, finança, negócio. O que é que você quer que Deus faça para você nesta semana? Fale para ele. É você e Deus. Ele quer ouvir. Oração sincera. Ele ouve e ele responde no nome de Jesus. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração, se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Ensina-me a sentir teu coração.